A paz do Senhor, irmãos. Estamos chegando aqui na lição de número 11. Hoje, onde nós vamos estar tratando o quê? Justamente a ambição do cristão, né? Acho que isso é algo que tem sido modelado, tem sido instruído, né? Muitos cristãos de forma equivocada e que hoje Jesus, no Sermão do Monte, ele vai tratar sobre isso. Em Mateus 6, de 19 a 34. Ok? Então vamos ver aqui. Todos os homens, né, por natureza, eles são ambiciosos. A questão é, que tipo de ambição influencia a nossa vida? Então acho que Jesus, nesse texto do Sermão do Monte, ele vai trazer a resposta da ambição correta que tem que influenciar as nossas vidas. Então a gente vê aqui, por exemplo, naquela passagem do jovem rico, né, que ele fala: Senhor, o que eu posso fazer para ter a salvação? Aí Jesus fala para ele: vende todos os seus bens e siga-me. Então o jovem rico, por exemplo, tinha mais ambição pelas suas riquezas do que pela vida eterna. Mesmo assim, simpatizante o quê? Das coisas de Deus. Sua ambição ficou o quê? Claramente demonstrada. Então é isso que nós vamos trabalhar hoje. O que nós temos que ter como ambição? E a pergunta que não quer calar: qual é a sua ambição? Essa é a pergunta que vamos tentar responder hoje, né? Pode ser que você esteja com a ambição errada, mas a palavra de Deus nos transforma, né? Então o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar a questão do tesouro, né? Nós vamos ver aqui a questão do tesouro, vamos ver a questão da visão, das riquezas e da ansiedade. Então, hoje nós vamos estar vendo exatamente isso. Na questão do tesouro, né, nós temos o texto aqui, ó, de Mateus 6, de 19 a 21, né? Então, a gente vai ver o quê? Que o enfoque que Jesus dá nesse texto é sobre a durabilidade e valor daquilo que estamos juntando, né, em nossa vida. O tesouro sobre a terra se perderá, mas o tesouro no céu permanecerá. Então ele vai estar trabalhando agora, para a gente entender que isso é muito importante, durabilidade e valor, né? Ele vai trabalhar muito bem o seguinte: que a coisa terrena, ela tem uma durabilidade muito pequena e um valor às vezes muito alto, né? Ou baixo. Mas os tesouros do céu, ele sempre vai permanecer, ele nunca vai se acabar. E o tesouro do céu, para a gente poder adquirir esse tesouro do céu, foi pago um alto preço que nós não pagamos, mas quem pagou foi Jesus na cruz por nós. Então vamos ver o verso 19, ó, ele fala aqui sobre, né, no verso 19 aqui, ele trata aqui sobre os tesouros sobre a terra. Olha o que diz o verso 19: não acumulem para vocês na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões arrombam e furtam. Então o que ele está dizendo? Ele é bem enfático. Jesus é bem enfático. Não acumuleis na terra. Ok? Então ele traz 3 figuras para nós entendermos o que é os tesouros da terra. Ele vai trazer 3 figuras dizendo: olha, o tesouro da terra é exatamente isso. Primeira coisa que ele traz aqui no verso 19, que ele fala sobre a traça. E aqui, só para trazer um exemplo, você pode ter a roupa mais cara do mundo, as roupas mais finas que tiverem. Se ela for atingida por uma traça, com certeza ela não escapa. A traça vai destruir. Então o que ele está mostrando é exatamente isso. Olha, os tesouros da terra são todos destrutíveis, é fácil de atingir. O outro que ele traz aqui, ó, é a ferrugem, né? A oxidação desgasta as coisas de valor e objetos de ferro. Então a ferrugem também. Você não vai comprar, né, por exemplo, um carro todo enferrujado, né? Então o que ele mostra, né, exatamente isso, que as coisas do mundo, por exemplo, quando tem a ferrugem, o objeto, ele perde totalmente valor. E assim, mas a ferrugem ela não atinge aquilo, não é enferrujado logo no início, né? É com o passar do tempo ela vai se enferrujando,
e aí vai se perdendo o valor, né? Então a gente tem esse exemplo aqui da ferrugem. E tem também a questão dos ladrões, né? Às vezes, por maior cuidado que temos, a gente não pode evitar o roubo, né? Então, ele está mostrando, ó, você juntou, o ladrão vem e leva tudo. Então, existe, o que ele está dizendo é o seguinte, na terra, os tesouros da terra, eles não estão seguros em nossas mãos. Os ladrões podem vir e levar embora. Então, olha só. Agora vamos falar sobre os tesouros no céu. A gente falou sobre o tesouro na terra, traça, ferrugem, ladrão, né? Agora o tesouro no céu, verso 20. Olha o que diz o verso 20, né? O verso 20 diz, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Então Jesus ele fala assim, que os nossos tesouros, nós temos que ter tesouros onde? No céu. Então se Jesus diz para juntar tesouros nos céus, não podemos ter dúvidas que essa deve ser o quê? A atividade prioritária da nossa vida. Então, na nossa vida, nós temos que nos preocuparmos em juntar tesouro no céu. Então, exatamente o quê? É uma atividade o quê? Como ele está mostrando aqui pra gente, ó. Prioritária. A vida cristã tem como prioridade juntar tesouro no céu, né? Vivemos hoje um tempo aí de teologia da prosperidade que manda você juntar tesouro na terra, né? E depois fica insaciável também o tesouro, porque ele vai as coisas vão se acabando, você quer outra, mas ele fala que nós devemos juntar tesouros no céu. O que é esse tesouro? Pergunta é, o que é esse tesouro que nós vamos ajuntar no céu? Aqui na terra nós ajuntamos bens, né? Dinheiro, carro, casa, comida, várias coisas, roupas, né? Mas o que é o tesouro no céu? Tesouro no céu, nós vamos trabalhar o quê? Que uma coisa importante aqui é o quê? O caráter semelhante ao de Cristo. Quando o nosso caráter é semelhante ao caráter de Cristo, vai se aperfeiçoando a cada dia ao caráter de Cristo, nós estamos assim ajuntando tesouros no céu. O aumento da fé, quando a nossa fé aumenta, nós estamos ajuntando tesouros do céu, a esperança, o amor, né? Coisas que permanecem e levaremos para o céu. Então isso é o tesouro do céu, né? E outra, tesouro do céu, se você analisar bem aqui, está ao alcance de qualquer um. É diferente do tesouro da terra. De repente, para você ter um certo carro, por exemplo, você precisa ter muito dinheiro. Se você tem muito dinheiro, você não vai ter esse carro. Agora, os tesouros do céu cabe a qualquer um. A qualquer um, né? E como que a gente vai ajuntar? Como é que vai ser como a gente fala, essa poupança ocorre à medida o quê? Que nós o quê? Nos dedicamos e concentramos-nos e damos mais tempo e valor, ao valor aqui de novo, ó, a nos encontrarmos com Deus e sermos transformados dia, né? É transformação dia após dia, né? De glória em glória, alcançando o nosso destino de sermos semelhantes a Jesus Cristo. Então esses dois textos, se você puder abrir aí, ó, esse texto aqui de Coríntios e de Romanos, ele vai trabalhar bem isso. Então o que que acontece? Quanto mais nós nos dedicamos, nós nos concentramos, mais tempo de nós nos encontrarmos com Deus, sermos transformados dia após dia por Ele, e ficando o quê? Cada dia mais semelhante a Jesus Cristo, nós estamos o quê? Ajuntando tesouro no céu. Então você vai para a igreja, você ora, você lê a Bíblia, isso é a maior forma de você ajuntar tesouro no céu. E isso está aberto a qualquer um. O coração, como ele fala aqui, ó, o coração está no tesouro, olha o que diz o verso 21.
Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o quê? O seu coração. Então ele trabalha exatamente isso. Aquilo que você considera de valor e durabilidade para a vida será objeto da sua busca, dedicação e entrega. Eu costumo falar exatamente isso. O que é importante para você é aquilo que você gasta tempo, que você busca, que você abre mão, né? Muitos abrem mão, a coisa mais importante para ele é o trabalho. Não que a gente não tenha que trabalhar, eu também trabalho, tenho meu trabalho, né? Mas eu tenho que saber o seguinte, é buscando, é ajuntando no céu que realmente a minha vida vai ser transformada a cada dia. Então, o meu tesouro, os meus tesouros não são os tesouros terrenos. O meu trabalho é um tesouro terreno. Hoje tem, amanhã pode não ter mais. Mas a minha busca tem que ser o quê? Ajuntar tesouros no céu. Agora nós vamos ver aqui, ó, um item importante, a questão da visão. Ele trabalha essa questão da visão. Agora, Jesus fala da nossa visão, que é o quê? A capacidade de discernir o que é de valor, olha o valor aqui, ó, sempre o valor aparecendo, né? De valor e eterno, do que não tem valor nenhum e é o quê? Temporal. Então nós vamos trabalhar valores eternos na visão e valor o quê? Temporal, né? Então é isso que ele está mostrando pra gente. Então, ele vai dizer exatamente isso. Se você ler o verso 22 aqui, né, ele diz assim, os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Então os olhos maus, como ele está mostrando para a gente aqui, ó, os olhos bons, né? Ele está dizendo que a boa visão, né? A boa visão vai conduzir a sua vida o quê? Num bom caminho. E você o quê? Não vai tropeçar, a caminhada será bem mais rápida, segura e com objetivo. Então aqui, um olho bom, ele já sabe discernir esses dois tesouros, o da terra e o do céu. E sabe dar valor. Então o que ele está dizendo é isso, se os seus olhos forem bons, a sua vida vai ser conduzida no bom caminho. Os olhos maus, que ele diz aqui agora, né? Ele diz exatamente isso, que se os seus olhos forem maus, né? Todo o seu corpo vai estar em trevas. Ele fala que a pessoa que não consegue perceber a diferença entre os dois tesouros, porque a visão não é boa, terá uma vida o quê? Mal direcionada. Olha o que ele trabalha aqui, ó. Uma vida totalmente sem direção. E não alcançará o tesouro, o verdadeiro tesouro. Então você vê como que é a questão de se discernir. Os nossos olhos ficam bons de acordo, né? Porque o pecado, ele tampa os nossos olhos, ele dá uma visão errada, né? O pecado faz isso. Mas os nossos olhos vão ficando bons de acordo que quando nós vamos acumulando tesouros no céu. E para acumular tesouro no céu é comunhão com Deus, oração, né? Palavra de Deus, ir à igreja. Então tudo isso é acumular tesouros no céu. Vamos ver a questão da riqueza? Riqueza que é tão buscada nesse mundo, né? Então o que ele fala aqui no verso 24? Que ninguém pode servir, né? Mateus 6,24 diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Então ele mostra aqui que o cristão está em busca do tesouro do céu, com os olhos firmes nele, e por isso não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Jesus, irmãos, não permite, e acho que é uma coisa que todo mundo quer, é que Jesus permita o quê? A duplicidade, né? Muitas pessoas falam assim, Deus conhece o meu coração, eu estou servindo ao dinheiro, estou servindo a Ele, né? Não, Jesus é claro, ou é um ou é o outro, né?
não tem como ter duplicidade. Acho que esse é o grande erro de algumas teologias, aonde tenta essa duplicidade de servir a Jesus e servir ao mundo. Ele fala que não tem como, né? Jesus é enfático nisso. Também, a gente precisa entender uma coisa, né? Aqui não estamos fazendo um voto de pobreza, mas Jesus ele não proíbe o cristão de ser rico, mas sim de entregar o seu coração à riqueza, pois o seu coração ele já pertence ao Senhor. Então o problema não é ser rico, o problema é se entregar, né? É o que a gente está vendo aqui, ó, entregar o coração, né? Ó. Esse que é o problema, esse que está aí o problema, entregar o coração, que é a riqueza. Isso que é o grande problema que as pessoas têm, né? As pessoas às vezes servem a Deus com o coração totalmente entregue aos tesouros da terra, totalmente, buscando a Deus para conquistar nessa terra, para ter nessa terra. E Jesus, ele fala assim, eu não estou proibindo você de ser rico, mas o problema é que seu coração não está voltado para os tesouros dos céus. Vamos ver a questão da ansiedade? Uma outra coisa que nós vamos trabalhar, que é exatamente isso, que a ambição, né, secular, que a gente fala aqui, causa muita ansiedade, que é o verso 31 e 32. Mas o cristão é diferente, pois o seu tesouro está no céu. Então, esse desejo de conquistar na terra, de a todo custo, gera uma ansiedade doida na vida das pessoas, né? Então o verso 25 e o verso 26, ele fala assim, por que gera essa ansiedade? Por causa do valor da vida. Olha só o que ele diz aqui, no verso 25 e 26. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao se vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem você muito mais valor do que elas? Então ele fala aqui que a ambição, né, doida do povo aí, das pessoas, com o que eu vou vestir, com o que eu vou comer, né? E então gera uma ansiedade muito grande em torno disso. E você tem esses textos aqui que você pode conferir também, Mateus 4:4, 1 Coríntios aqui 15:19 e 32, também vai falar sobre isso. Outra coisa, por não promover o resultado, por não ver, né, ansiedade de não ver o resultado, né? Tô trabalhando e não consigo, e se entrega a cada dia mais, né? E olha o que diz o verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então ele está dizendo exatamente isso, que a ansiedade, ela não produz resultado na vida de ninguém. Pode até piorar. Você vê aqui o Salmo 46:10 aqui, ó. Pode até piorar. O que ele está dizendo? Você não consegue aumentar um minuto na sua vida. E você fica desesperado. Como é que vai acontecer? O que vai dar? Né? Fica aquela loucura. E ele está mostrando claramente para a gente, olha, por não promover resultado, gera-se muita ansiedade. Outra coisa que a ansiedade gera por demonstrar o quê? O mundanismo. Vamos entender isso? Verso 32 diz assim, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Então ele está falando do paganismo aqui, os gentios, né? Que as pessoas que não confiam em Deus é que vivem ansiosas por esses tesouros da terra. Perde o sono e o apetite, porque estão em busca de um tesouro terreno. Eu não estou falando, né, irmãos, que às vezes a gente, por problema de saúde, a gente perde o sono, perde o apetite, né? Mas não é em função de conquistar as coisas na terra. É um problema de saúde, que é diferente demais. Mas ele fala que quem perde o sono por essas coisas, fica desesperado por essas coisas, não são os cristãos, são as pessoas que não confiam em Deus, né? Outra coisa aqui, por não resolver o mal de amanhã. Então olha o que diz o verso 34. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas
próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. É grande sabedoria não sofrer, ficar ansioso com supostos problemas do dia de amanhã. Ainda mais quando os nossos olhos e motivações estão no reino de Deus e sua justiça. Então a pessoa fica preocupada com o dia de amanhã, isso é coisa que ele está trazendo à luz aqui da palavra de Deus, dizendo, olha, não é sábio aquele que fica preocupado demais com amanhã. Nós vivemos um momento, ainda mais agora, de pandemia, com muitas preocupações. Mas, irmãos, os nossos tesouros estão no céu. E se está no céu, o Pai Celestial do céu, é quem vai cuidar de nós. Então, creia nisso. Né? Mude, né? Vire a chave aí do terreno para o celestial, para o céu. Amém? Conclusão. A conclusão é uma frase simples. A ambição do cristão é o reino de Deus e a sua justiça. É isso que nós temos que buscar. Amém? Eu agradeço a todos, que Deus te abençoe. Te aguardo aí para a nossa 13ª lição, né, do Sermão do Monte. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.